Gente, olha só, vou fugir um pouco do assunto de Big Brother, mas também falando um pouco de Big Brother, porque também não pode faltar aqui no canal, né, gente? Olha, a esposa de Arthur, Maíra Card, né, gente? Ela publicou um tweet, digamos, polêmico, né? Ela disse que o Will Smith, para quem não sabe, o Will Smith teve sua esposa sendo feita de chacota, né, por um comediante, para quem não sabe, o criador de Todo Mundo Odeia o Chris, o próprio Chris, né, o ator principal que conta a história dele, fez uma piada. E aí, para quem não sabe, também o Chris, ele tinha já feito outras piadas com Will Smith. Eu acho que ali foi o estopim e a gota d'água. Eu acho assim, eu concordo que a agressão não leva ninguém a nada. E nada justifica uma agressão. Isso é fato. Pra mim, isso é fato. Então eu também entendo o lado de Will Smith quando sua mulher tem um problema de saúde e por causa disso tem um cabelo raspado, digamos assim. E aí você ter ali sua esposa ali sendo praticamente humilhada, porque não adianta fazer comédia com um problema de saúde, achar que tá certo. E não vem pra cá me dizer que ele não sabia não, porque o assunto tava ali exposto pra todo mundo que morava ali na América, né, gente? Ou melhor, nos Estados Unidos. Os americanos tu sabia. Ali era público aquele assunto. Então não cabia ele fazer aquele tipo de piada ali. Isso é fato. E sendo que ele já provocou Will Smith em outras situações. Só que aí ele foi fazer isso ali no meio de todo mundo em uma premiação do Oscar. E aí o Will Smith não gostou da piada que ele fez e acabou dando um murro na cara dele. Há quem diga que foi um tapa, mas foi um murro mesmo, gente. Aí surge a questão que eu vou entrar aqui sobre o vídeo. A esposa de Arthur entra e diz que o Will Smith é desequilibrado. E se no ao vivo, se ali no meio de uma premiação ele agride uma pessoa, imagine o que ele pode fazer com a esposa dele. Ou seja, a gente dá a entender que o Smith pode bater na esposa dele. Eu achei que ela pegou um pouco pesado nesse sentido aí, porque eu acho que ele estava defendendo a esposa dele. Qual que tem a ver ele defendeu a esposa dele e sendo que vai agredir a esposa dele? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que não justifica a agressão que ele fez, não justifica de forma alguma. Eu concordo com qualquer um que me disser isso aí. E também, por um lado, eu acho que a gente acaba até entendendo, digamos assim, entendendo como eu digo assim, compreendendo, né, mas não aceitando a atitude que ele fez, mas entende, acha, digamos, que o cara tava na razão, né, velho, porque, pô, é pesado, né, é pesado essa situação que o Smith tava passando, mas eu não concordo com a atitude que ele fez em agredir Chris. Só que aí ela publicou esse tweet. Olha só, eu vou trazer na íntegra aqui pra você ver se não foi isso. Eu entendo ele ter se magoado a piada com a piada idiota e triste, mas a atitude dele é tão assustadora quanto o do comediante. Mostra o quanto ele não é nada equilibrado. Dessa vez ele bateu por ela, mas quando bater nela, se no ao vivo com a plateia temos essa falta de inteligência emocional e na intimidade. Caraca, velho. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só porque ele tentou defender a esposa, ele vai agredir a esposa em casa. Não, tem coerência porque, digamos que ela tá mostrando que ele é agressivo, ele pode ser agressivo com a esposa. Tem uma coerência no que ela tá dizendo. Não vou me fazer de tolo aqui, que eu estaria sendo hipócrita, né? Não sou tolo ao ponto de dizer que não tem coerência no que ela tá dizendo. Mas é uma acusação muito séria, ou melhor, é uma insinuação muito séria, né, gente? Eu acho que se o cara teve a coragem de fazer isso, de se expor assim dessa maneira, levantar e agredir o cara assim daquela maneira, nunca vista antes em uma premiação do Oscar, nunca vista antes no mundo todo, né, gente, da história do Oscar. Eu acho que se ele fez isso, podendo ter sua carreira prejudicada por causa desse triste incidente, né, que aconteceu com ele, então
eu acho que se ele fez isso, é porque ele ama mesmo a esposa. E se ele ama a esposa, eu acho que ele vai ter equilíbrio nesse sentido aí, né? Nesse sentido de não agredir a esposa. Tô falando por alto aqui, eu não conheço a intimidade de Will Smith, não conheço ele pessoalmente, não conheço ele nas redes sociais, sei só dos filmes que ele faz, que é muito bom por sinal, muito legal de assistir. Nunca vi ele fazendo um papel polêmico que, digamos assim, que estragasse a carreira dele, sempre papéis bons. Então, me remete a pensar que o cara tem um caráter, né? Por mais que ele foi desequilibrado em agredir a esposa, agredir a esposa não, agredir o cara que falou, fez uma piada de mau gosto, escrota com sua esposa. Eu acho que não me remete a pensar isso, não. Me remete a pensar que ele vai proteger a esposa a qualquer custo, né, gente? A qualquer, por tudo. Por tudo ele vai defender a esposa com unhas e dentes. Então, me remete a pensar isso, não o contrário. Não me remete a pensar que ele em casa vai agredir a esposa dele, porque se ele fez isso, podendo perder a carreira dele, podendo perder papéis importantes, porque isso aí vai sim sujar a imagem dele de alguma forma. Como ela mesmo disse, mostrou que ele é desequilibrado. Isso é fato. Ele poderia agir de outra forma, como por exemplo, como Ana Maria Braga mesmo falou, quando estava apresentando o programa O Mais Você. Ela falou que ele podia pegar a rédea, ele levantar e começar a falar, colocar ele no seu lugar, né? Pegar ali e começar a falar em voz alta ali para todo mundo ouvir. Poderia fazer isso e também se retirar do local. Também mostraria que ele também tem personalidade. Mas não tiro a razão. A razão dele eu não tiro não. Agora, que certo não tá. Mas me remete a pensar isso. Que ele pôs tudo a perder pela dignidade da sua esposa. Pelo respeito que o próximo tinha que ter por sua esposa. Entendeu? Então eu acho que me remete a pensar isso. Não me remete a pensar ele agredindo ela em casa. Não. Porque ele protegeu a esposa. Não, eu não vejo com esse pensamento. Mas eu também não tiro a ideia de que pode acontecer isso, de que pode estar acontecendo isso. Eu acho que no mundo onde a gente vive, uma celebridade, uma famosa, não se passa por isso, não se remete a passar por isso. Ela logo denunciaria ele, não viveria nessa circunstância, né, gente? Hoje, ela colocar um caso desse a público aí, mancha a carreira dele de uma maneira tão grande. Então, esse papo aí tá furada, não dá não. Não dá pra cair não. E olha, detalhe, não concordo com a atitude de Will Smith e nem com a Maíra Card, a esposa de Arthur. Para deixar aqui frisado, um fato. Gente, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Beijo.